Vamos fazer agora a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém. Pegando lá, Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus estava passando, irmão. E eis que havia ali um varão, um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe, ele era líder, né? Ele era líder da equipe lá. E era este um chefe dos publicanos. E o resto da frase. E era rico. Está vendo aí? Ele era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Ele procurou, irmãos, ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, era um homem baixo, de pouca estatura. E Jesus andava com multidões em volta. E uma pessoa, quando está no meio da multidão, você vê a multidão, mas a pessoa lá no meio você não consegue ver. Tá certo, irmão? Ele não conseguia. E olha o que ele faz. Isso gera um motivo para ele parar. Pô, eu queria encontrar ele, mas não dá, não consigo, é melhor abandonar a ideia. Boa essa? Achou boa essa palavra? Ó, não está dando. Eu já tenho, outro dia eu tentei, não consegui. Depois estou tentando, eu estou querendo consertar, mas não está dando. Vou abandonar a ideia. Ele abandonou a ideia, irmão? Não abandone a ideia de acertar alguma coisa com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ah, não consegui ainda. Você vai conseguir. Porque o Senhor te ama. E vai ser uma bênção na tua alma. Qualquer coisinha, Juliana. Não precisa ser coisa muito grande, não. Qualquer coisinha que você acertar, quem é fiel no mínimo, também é no muito. E quem eu abençoo no mínimo, eu abençoo muito. É assim que funciona. Então aqui, irmão, ele não abandonou a ideia. Ele era de pequena estatura. O homem está sempre cheio de... Quando que Jesus estava sozinho? Nunca. Ele não vai achar Jesus sozinho nunca. Sempre tem uma multidão. Quando você orar a Deus, vai ter uma multidão que está orando a Deus aí também, né, irmão? Mas Jesus vai te ouvir. Como aqui o caso. Vamos lá, irmão. Seguindo lá. E diz lá, olha o que ele faz, irmão. E correndo adiante, ele foi correndo. E entrou no coração uma ideia. Para poder ver ele, eu tenho que estar num lugar mais alto. Não é assim que funciona, irmão? Eu estando num lugar mais alto, eu consigo ver ele. Porque assim eu já tentei outro dia, não estou conseguindo, eu preciso ficar num lugar mais alto. Eu tenho que tirar meus pés da terra. Avança. Eu tenho que tirar meus pés da terra para ver ele. Glória a Deus. Vai aonde o teu coração mandar. Tem que tirar um pouco os pés do chão da terra, porque com os pés na terra eu estou muito aterrado. Eu preciso ficar mais solto, mais livre da terra para poder enxergar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão? E aí, vamos lá. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. A figueira brava não dava figo, irmão. Era brava, não dá. Você não viu falar, é uma laranjeira brava, não sei o quê. Não dá, irmão. É uma árvore infrutífera. Ele era também um homem infrutífero, né? E ele sobe lá. Então diz lá, porque havia de passar por ali. Então ele teve na mente, e aí é o Espírito Santo que, de acordo com o que ele desejava, ele correu. Chegai-vos a mim. Vou repetir, ó. Chegai-vos a mim. Vou repetir. Chegai-vos a mim. E eu... Fala o resto. Ah, que lindo. Jesus não foi lá na casa dele, não. Jesus foi lá bater na casa dele? Não. Jesus estava andando no caminho dele lá, ó.
mas ele foi procurar. Você saiu de casa para vir ao Parque Pinheiro. É essa a diferença. Você saiu de casa para vir no Parque Pinheiro. Eu também saí. Louvado seja Deus. Para encontrar Jesus, né? Então você está subindo na figueira. Às vezes não dava para você vir aqui hoje. Estava complicado você vir aqui hoje. Você nem tinha plano de vir aqui hoje. Deus está dando. Você nem tinha plano. Mas parece que o Lima puxa para você encontrar com Jesus, porque ele quer falar com você essa noite. Amém. Importa que ele fale com você. Então ele foi procurar Jesus, irmão. Foi procurar Jesus. Vai saber como estava a cabeça desse homem. Mas ele sobe na figueira. Dizem alguns, eu não conheço essa figueira, que é uma figueira que até espinho tem. É. Que lá foi igual que tem aqui no Brasil, não tem espinho. Não tem. Ela dá um figo pequenininho. Um figo pequenininho. É. Mas ele subiu nessa figueira. Era o que tinha, irmão. Para ele poder, ele deu um jeito de encontrar Jesus, irmão. E vamos ver se deu certo. Porque ele procurou Jesus. Não é possível que um homem procure Jesus e não ache, irmão. Todos nós, aquele que invocar o nome do Senhor, este fala o resto. Será salvo. Qualquer um na terra, irmão. Qualquer um na terra. Não importa o que a pessoa fez, irmão. Se matou alguém. Não importa se ele matou alguém, não importa se ele é traficante, não importa se ele está consentido com os ilícitos, que ele está metido em tudo quanto é rolo, que a polícia está procurando, não importa, importa que ele procure Jesus com sinceridade, coração aquebrantado, e o Senhor, glória a Deus, receberá ele e abrirá um caminho novo na vida dele, louvado seja Deus. Eu vou tomar da tua água, viu? Compartilha, né, pai? Glória a Deus. É assim que isso aqui aconteceu. E o homem sobe na árvore, irmão. Vamos lá, vamos ler para nós terminar essa palavra. 4. E correndo, ele correu porque ele falou, ele vai passar por aí. Eu tenho que chegar lá. Aí ele precisou correr, porque senão ia andando. Está vendo? Precisa às vezes acelerar o passo. Vai encontrar Jesus, né? Acelera o passo, vai custar um pouco, né? Aí ele teve que correr, não foi andando. Podia falar, ir andando, não, até para achar essa figueira deu trabalho. E correndo adiante, ele calculou, subiu a uma figueira brava para o ver. Dali ele já se sentiu melhor. Falou, eu vou ver ele. Ele foi para ver. Ele não tinha noção do que ia acontecer depois. Ele para ver, não foi para ver? Não subiu para falar com ele. Calma lá, não adianta ser na frente aqui não, tá no texto. Subiu para ver. Subiu para ver. Quem sabe a pessoa veio para ver Jesus, né? Só para ver. Que nem eu, né, irmão? Comecei a frequentar a igreja só para ver como que era, Tomé. E estou aqui até hoje. Glória a Deus. Só fui ver como que era, Tomé. É um movimento, como é que era, tal, e estou aqui até hoje. E Jesus falou, não, peraí, eu tenho mais coisa para te falar, rapaz. Tinha 19 anos, você imagina como que eu estava. Bom, vamos lá. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, deu certo, né? Porque ele já calculou que era ali o caminho. E quando Jesus chegou, olha só, quem olha para cima. Ele não chamou Jesus. Ah, estou aqui, ó. Subiu. Não, ele só foi. Mas aí o Senhor sabe quem dentro do coração está aflito e está precisando de Jesus. Tá bom, irmão? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Jesus viu ele, irmão. Olha lá. E disse-lhe, amigo. Olha para mim. Jesus falou, se fosse o irmão Sérgio, falava, amigo, desce depressa. Está escrito amigo aí na tua Bíblia? O que está escrito aí? O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Que é pra, quando o Senhor me chamou, ele falou, Sérgio. Opa, Sérgio. Que o Senhor fala, Tomé, fala, não é comigo.
Juliano não é comigo. É, meu irmão? Bruno não é comigo. Só Sérgio, opa, é comigo. Tá bom, irmão? Amém. É assim que funciona, né? Se você numa multidão falar, ô! Numa multidão fala, ô! Vocês nunca escutaram falar, o é breque de burro? Ô! O burro para. O burro para, mas o homem não para. É, irmão, a diferença é essa. Então aqui, Zaqueu, olha só onde já foi. Olha como Jesus adiantou o expediente dele. O que Zaqueu pretendia fazer, Jesus já foi lá longe. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. É além. Você está lidando com uma força muito maior do que a tua, com uma inteligência maior, com a onipotência e onisciência. Você está lidando com o poder de Deus na tua vida. É esse Deus que vai cuidar da tua vida de hoje em diante. Glória a Deus. É hoje, vai cuidar. Vai cuidar da tua vida. Cuidou de Zaqueu. Vamos ver se não cuidou. Vamos lá, irmão, lá. Já chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Desce depressa. Porque hoje, não foi ontem. Eu não te conheci ontem. Eu nunca falei com você. Nunca ninguém me apresentou você. Mas o meu pai fez com que você se aproximasse de mim. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que o Pai me der, de maneira, aquele que o meu Pai me der, aleluia, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está em cima da árvore, veio me procurar, está atormentado com isso que ele fez. Ele não tem mais o que fazer, ele está desesperado. Às vezes pensa que tem que ter na vida, né? Depende de como vai o peso. E aí chega um amiguinho, vocês sabem quem é? Chega um amiguinho e fala, tá vendo o que você fez? Olha lá, você desgraçou a vida de todo mundo, seu miserável. Tem as ideias de se tirar a vida. Se te vier uma ideia louca dessa, clama o sangue do Senhor. Ninguém pode se tirar a própria vida. É um pecado que nós não temos como pagar esse. E o próprio Senhor diz, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, esse sofrerá o dano da condenação. Não podemos destruir o templo, porque o Senhor está pronto para, irmãos, chegai-vos a mim. Temos caminho de chegar. O Filho de Deus foi enviado ao mundo para que os homens se chegassem a Ele. E chegando-se a Ele, Ele conserta a vida de qualquer pessoa. Ele põe em dia a vida da pessoa. E aí aqui fala, Deus, desce depressa. Ainda mandou descer depressa, irmão. Vamos lá. Não vamos perder tempo com isso aqui não. Eu já estou sabendo tudo. Eu já sei de tudo. É isso, irmão. Ele não falou. Eu já sei de tudo porque que você está aí em cima. Pode dar um amém aí. Eu já sei porque você está aí em cima. Amém, irmão. Eu também sei porque ele estava lá em cima. Você também sabe. E Jesus sabia mais do que nós ainda. Que mandou ele descer, ó. Olha lá, desce. Mandou ele descer para quê? Para dar um abraço nele? Para conversar ali publicamente? Não. Eu vou entrar dentro da tua casa. É assunto íntimo entre eu e você. Glória a Deus, irmão. Você sabe que Jesus te chama também. Tem coisa que você pode ouvir na igreja. Você ouve a palavra. Mas tem coisa que lá você sozinho, Jesus fala, ó, estou falando para você. Pode ser numa oração, pode ser num momento de reflexão. E Jesus fala, estou falando com você. Está me ouvindo? Você está mexendo com alguma coisa? Para, não mexe mais com isso. Já ouviu? Espírito Santo, eu falo na hora. Desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha lá, viu, irmão? Jesus se convidou. Eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta. Não me, estou à porta e bato. Se alguém abrir, aqui já estava aberta. Já quando subiu na figueira, a porta já estava aberta. Hoje me convém pousar. Pousar é mais do que só entrar, não, irmão? É mais também, irmão. Pousar, eu vou falar para você, Tomé, hoje eu vou pousar na tua casa. Já tem que ter janta, tem que ter tudo lá, né, Tomé? Vou pousar lá, você já sabe, né?
Tá certo, irmão? Chinelo largo, tem que ter as coisas para mim lá. Né, irmão? Uma água fresca, vou pousar na tua casa. Porque Jesus já entra na vida dele íntima. Jesus entra na vida íntima dele, olha lá. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, olha, ele obedeceu, já começou a obedecer Jesus aqui. Não falou desce depressa? Você não leu lá no verso lá? Desce depressa, porque tal, olha lá. E apressando-se, já começou a obedecer. Já tá dando certo a vida dele aqui, né, irmão? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Você começa a ouvir o Senhor começa a falar com você. E apressando-se, desceu. E recebeu-o gostoso, com prazer. Entra, Senhor. Aí o coração dele, irmão, já estava desfrutando de algo diferente. Ele já estava provando o novo vinho que você ouviu ontem. Já estava provando o gosto do novo vinho, irmão. Estava entrando já nele o novo vinho, porque aí o Senhor fala, desce depressa, porque hoje eu vou entrar. E quando eles estão andando, Zaqueu pensando, meu Deus, eu estou me sentindo melhor, só de eu estar andando com ele agora, indo para minha casa junto com ele, parece que eu já estou mais leve. Aleluia. É isso aí que apareceu, irmão. E aí fala, no 7, e vendo todos isto, olha aí, olha os homens de fora, é uma bênção, né, irmão? As pessoas que cuidam da tua vida, não tem muita gente que cuida da tua vida, ora por eles. Porque tem muita gente querendo cuidar da tua vida, sabia, irmão? Aqui, olha lá. E vendo todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha lá. Acho que Jesus agora vai ser também lançador de imposto. Vai trabalhar junto com ele. Onde pode ser profeta um homem? Você vê como fala? Esse é o homem. Isso aí é teus vizinhos, é teus parentes, é gente onde você trabalha e quer cuidar da sua vida. Eles querem cuidar, mas Jesus já está cuidando da tua vida, tá bom, irmão? Deixa Jesus cuidar, não liga para as falações não, viu, irmão? E Jesus entrou na casa dele sossegado, como pôs a mão no leproso lá que não podia pôr, né? De manhã lá, pegou lá, não pode pôr a mão no leproso, é imundo. Mas para Jesus, o leproso imundo, eu vou purificar ele vai ficar limpo por fora e por dentro. Amém. Ele leproso é por fora, que está sujo, né, também. Mas eu vou limpar ele por fora e por dentro também. Eu vou limpar completo. Amém, Jesus. Jesus pôs a mão nele e acabou. Mas Jesus não pegou a lepra? Não era uma doença contagiosa. Quer dizer, Jesus vai ficar doente? Você acha que Jesus vai ficar doente, irmão? Você acha? Vamos lá, irmão. 8. E levantando-se, olha lá. Agora, olha aqui. Aqui ele dá um pulo. Porque lá ele recebe Jesus gostosamente. Ali sai uma conversação no amor, na graça, na bondade de Deus. Vai saindo toda aquela conversação, tudo acontecendo. E aí, olha que ponto chega. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Esse levantando-se, irmão, entenda que é uma atitude, que é uma decisão que ele quer tornar ela oficial. Então nós estamos conversando sentado, mas daqui a pouco a pessoa está, olha, diante disso que foi falado, não sei se você está conseguindo entender isso aqui. É uma tomada de atitude. E a pessoa quer, se tiver mais público, todo mundo vê. Está vendo? Então é o que ele fez. Ele podia falar sentado, mas ele levantou. Ele tornou oficial o que ele estava falando. Tá bom, irmão? Tornou oficial o que estava falando. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou, está falando, aos pobres metade dos meus bens. Aí, não está falando de pessoa que ele roubou, que ele agiu ilicitamente. Não está falando. Está falando dos pobres. Tá bom, irmão? Você não está lendo aí dos pobres? Não tem gente mendigando na rua? Não tem gente num sufoco? Mora num lugar todo acabado, tudo destruído? É pobre? Então ele começa por aqui, ó. Começa falando dos pobres que você está lendo aí. Depois você vai ler a outra classe. Senão elas não estariam juntas. Elas já estão escritas separadamente para mostrar o tamanho da atitude dele.
Porque ele andava, ele é um homem público, ele andava pelas ruas, ele viu uma pessoa mendigando. Não estava mendigando o homem na porta do templo, quando ele estende a mão e fala, ouro e prata não temos. Estava mendigando ou não estava? É pobre. Não é um rico que está mendigando, é um pobre. Então aqui fala, irmão. 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. A metade, irmão. Você tem noção? A metade dos meus bens não vai me fazer falta, não. Eu tenho muito. Eu vou escolher os pobres. Agora depois vamos entrar num outro contexto. Guarda esses pobres aí, que Zaqueu, só imagina Zaqueu indo lá e falando com os pobres. Guarda aí, porque é o que aconteceu. Zaqueu saindo, depois desse encontro com Jesus, e indo encontrar os pobres. E o que ele falaria para os pobres? Ele não vai chegar, porque o pobre fala, ó, eu vim aqui te dar esse dinheiro, segura aí. Eu vim aqui te dar esse dinheiro. Não. É assim que ele vai entregar para o pobre? Olha, eu tive uma vida toda ilícita, toda errada, mas Deus usou de misericórdia e pôs no meu coração eu prestar uma ajuda. Eu estou te fazendo isso em nome do Senhor. Amém, irmão? Amém. Eu nunca tinha pensado, não tinha. Eu também não. Você nunca tinha pensado nessa palavra assim, né? Eu também não. Olha para mim, eu também não. Mas o Espírito Santo tinha pensado. Amém. E tinha pensado em falar essas coisas para você ouvir. Que não fica nisso aqui. Senão parece uma coisa muito automática. E ela não é automática. É assim, vou sair pela rua jogando dinheiro para cima? Não, eu vou chegar numa pessoa que eu sei que ele é pobre, que o próprio Espírito Santo agora, eu sou filho de Abraão, da mesma promessa, eu sou também um dos escolhidos do Senhor, e quando eu entregar para um pobre, eu vou dizer para ele por que eu estou entregando, e em nome de quem eu estou fazendo aquela obra. Essa é a grandeza do testemunho, irmão. Por isso foi chamado Zaqueu. E aí, irmão, abreviando lá, vamos lá. Levantando, disse, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Agora vai aparecer uma outra classe. E se na alguma, meu Deus, na alguma, já pensou essa alguma, irmão? E na alguma coisa tenho defraudado alguém. Você defraudou muita gente, rapaz. Você agiu ilicitamente com muita coisa. Mas ele quis dizer que ele iria fazer a escala de restituição. Oh, glória! Restituição. Feliz daquele que foi usurpado por Zaqueu. Porque o Senhor devolveu para ele mais do que o dobro. Amém, irmão? Amém. Você vê o que é a graça de Deus? Até onde ela vai? Olha o que é a graça. Aonde abundou o pecado, repetindo, aonde abundou o pecado, superou o quê? Superabundou, muito maior foi a graça. E aqui você está vendo essa palavra se cumprir, o quanto maior é a graça, porque ele diz assim, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo, eu vou restituir quadruplicado. E ele podia fazer isso, porque ele sabia o quanto, eu sei o quanto eu tomei do Tomé. Eu tomei R$1.000 do Tomé. Às vezes que eu passei lá, lancei os impostos, eu tirei R$1.000 dele. Eu vou ver aqui. O que é isso? Vou explicar. Esse dinheiro eu lancei, eu abusei de você. Foi um erro muito grande. Mas eu conheci um homem que entrou no meu coração, na minha vida, e me deu uma paz que eu não tinha. E eu sou outra pessoa hoje. Eu sou uma pessoa renovada. E eu senti, eu falei para ele, põe na balança aí, eu disse para ele que as pessoas que eu tinha enganado, eu tinha usado de corrupção, ilicitamente, eu ia devolver 4 vezes mais. Está aqui os seus 4.000. Poxa, nem um banco paga isso, hein? Glória a Deus, hein? Tá bom assim, irmão? Essa é a graça de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
Vamos lá. Para encerrar, e eu preciso encerrar, não posso andar mais. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Isso ele falou de pé. Ele levantou e falou de pé. Declarou que faria isso oficialmente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação. E veio mesmo, né? Era o próprio Jesus, era a salvação que estava lá dentro, não estava? Mas estava no coração dele. Não entrou só dentro das paredes, não adianta. Jesus não está nas paredes da tua casa, ele está aí, ó, dentro do teu coração. Louvado seja Deus. Hoje entrou salvação a este coração, porque também este é filho de Abraão, é filho da promessa, é filho da mesma salvação que nós somos. Glória a Deus. Bom. Amém, Jesus. E aqui diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os santos. Não está escrito aí? Olha direito aí, irmão. Sabe ler, não? Porque o Filho do Homem veio salvar os que são bons de coração. Está escrito aí? É isso aí, não? Puxa, irmão, então está tudo errado as Bíblias. Vamos lá. Porque o Filho do Homem veio buscar, presta atenção, eu vim buscar eles e vim salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Eu andava com um homem de Deus muitos anos, evangelizando, muitos anos. E nós tínhamos uma amizade muito íntima, conversando, porque evangelizava em muitos lugares. Aí um dia ele falou: irmão Sérgio, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: poxa, pode falar, mas é uma coisa muito íntima, muito secreta minha. Vamos lá, Deus, você me fala. Eu estou com um objeto que não me pertence. Eu estou com um objeto muito caro que não me pertence. Eu preciso devolver. Restituir quadruplicado. Por isso que eu prego essa palavra. Eu já convivi com uma pessoa. Falou assim para mim: eu preciso. Só que faz uns 15 anos que eu não vejo essa pessoa. Que eu preciso devolver essa peça de ouro. Que vale muito. Um relógio de ouro. Você vai comigo? Vou orar a Deus. Então, nós estamos entre nós dois essa conversa aqui. Não vai saber ninguém. Ele já até morreu, mas era muito meu amigo. Aí, vou orar a Deus, eu vou com você. E fui. E batemos na casa. E a pessoa saiu. E ele falou: precisaria entrar para conversar. Tem um assunto importante, estou com o irmão aqui da igreja agora. Agora eu sou filho de Abraão. Eu não era naquele tempo filho de Abraão, mas agora eu sou filho de Abraão. Eu preciso entrar. Entramos, e ele falou: olha, quero pedir perdão, não vou entrar em detalhes, e aqui também não tem detalhe. Está falando disso, o que aconteceu. A gente enriquece porque o Espírito Santo dá detalhes para enriquecer. E assim foi. E aí, quando pega aquela peça e abre, a pessoa vê, a pessoa não acredita. Puxa, valia muito dinheiro, irmão. Restituir o pecado. O sangue de Jesus lavou o coração dele. Amém, irmão? Amém. Meu irmão na fé, ó. Era e é. Faleceu. Mas na fé. Filho de Abraão. Irmão, você não tem ideia com que alegria. Ô, irmão Sérgio, agora parece que eu estou mais leve, irmão. Eu não estou sentindo acusação. Ô, glória! Glória a Deus. Tá boa essa palavra? Amém. Tá boa essa palavra? Isso era uma peça de ouro, mas às vezes é um outro conserto que a pessoa quer fazer e chama um irmão para ajudar ele, né? Dependendo do que for, chama, né, irmão? Chama para fazer. Queridos irmãos, a palavra que Deus mandou na igreja foi esta. Zaqueu não tinha doença nenhuma, mas ele tinha uma lepra por dentro dele, que era a consciência que mostrava o erro que ele tinha praticado. E Jesus é aquele que trata o homem por dentro. Trata, André? Trata por dentro. Jesus não trata só por fora. Por fora também ele trata. Mas ele trata por dentro. É um médico que fala na alma. É o médico que cura
cura as enfermidades da alma, os quebrantados de coração, os aflitos. Amém. Aqueles que não têm quem os cure, entra Jesus, não na vida para se meter, mas para ser o Senhor, para reinar nele, e ele daquele dia em diante terá novidade de vida. Amém. Daquele dia em diante ele vai cantar e glorificar o nome santo do Senhor. Esta é a palavra, Deus seja louvado.